Fala galera, beleza? Giro alternativo no ar, com um cenário diferente, sem os cachecóis, mas com o computador servindo mais ou menos de destaque, né? Tem alguns escudos de clubes aqui também, claro, futebol alternativo. Mas o que importa é o conteúdo está aqui. Vamos ao giro alternativo desse final de semana com campeonatos que já começaram a temporada 2020-21. Começamos na Bélgica com a Jupiler League, o campeonato belga, 3 rodadas disputadas. Neste final de semana, na terceira rodada, uma grande novidade, a estreia com o técnico solo de Vincent Kompany, à frente do Anderlecht. Depois da saída do Frank Vercauteren, o Vincent Kompany, que estava como jogador e treinador, agora é definitivamente apenas treinador. Se aposentou da carreira de jogador, assumiu definitivamente o Anderlecht, estreou oficialmente com um empate 1-1 com o Excel Mouscron. 3 rodadas do Campeonato Belga, competição alterada, o formato foi alterado por conta da pandemia de coronavírus, por conta do calendário mais apertado para a temporada 2020-21. O que aconteceu de principal mudança? São 18 times na primeira divisão do Campeonato Belga, 34 rodadas, e aí depois tem os playoffs. Os playoffs eram do primeiro ao sexto colocado, foram reduzidos. Vão ser do primeiro ao quarto colocado na briga pelo título, do quinto ao oitavo na briga por vaga em Liga Europa. O último colocado cai diretamente depois das 34 rodadas e o penúltimo tem a chance de se salvar ainda jogando contra o vice-campeão da segunda divisão, esquema de playoff tradicional sem muito segredo. Rodada então completa do Campeonato Belga. O Kortrijk ficou no 0-0 com o Eupen, Zoutwaarden fez 4-1 no Waasland Beveren, o Mechelen perdeu em casa por 2-3 para o Cercle Bruges, o Leuven perdeu em casa para o Sporting Charleroi por 3-1, o Antuérpia ganhou do Ghent por 1-0, o Standard Liège ficou no 0-0 com o Genk, o Bruges, atual campeão, perdeu em casa para o Beerschot, Anderlecht 1, Excel Mouscron também 1, que a gente já citou, e o St. Truiden ficou no 0-0 com o Ostend nesta segunda-feira. Tchequia agora, onde o Slavia Praga foi o campeão na temporada 2019-2020 com facilidade, um grande time muito bem comandado pelo Jindřich Trpiškovský. Bom treinador, 44 anos, desde 2017 no cargo no Slavia Praga. O Slavia abriu a temporada do campeonato tcheco com uma goleada por 6-0 sobre o Český Budějovic. Hat-trick de Stanislav Tečil, centroavante da equipe, jogador já de 29 anos, marca muitos gols pelo Slavia Praga, que é o grande favorito a ficar mais uma vez com o título da competição. Rodada completa, Vitória Pilsen, que é quem disputa hoje em dia com o Slavia Praga, abriu o torneio na sexta-feira, vencendo o Opava por 3-1, o Pribram perdeu em casa para o Teplice por 3-1, o Sigma Olomouc venceu o Slovan Liberec por 1-0, o Zlin perdeu em casa para o Eslovático por 2-1, o Zbrojovka Brno perdeu em casa de goleada para o Sparta Praga por 4-1, o Karviná ficou no 0-0 com o Baník Ostrava, o Jablonec fez 1-0 no Pardubic, o Český Budějovic em casa foi goleado pelo Slavia Praga, como eu disse, por 6-0, e o Bohemians 1905 fez 4-0 no Miladá Boleslav, jogo sem qualquer dificuldade. Uma curiosidade sobre o campeonato tcheco. Terminou há pouco tempo a temporada 2019-2020, a temporada seguinte já começou com um intervalo entre elas, diferentemente do que vai acontecer no Brasil em 2021, perdão. Todo mundo já sabe como é que vai ser o calendário ridículo do futebol brasileiro. Mas na Tchequia, na República Tcheca, uma curiosidade, não houve demissão de técnico depois da temporada passada. Período curto, todo mundo optou por manter o treinador. Campeonato escocês agora, já marcado infelizmente por problemas de Covid-19 em alguns times. Celtic e Aberdeen já foram atingidos pela Covid-19, já estão com partidas a menos do campeonato, inclusive. O Celtic tem 3 jogos disputados depois de 5 rodadas e o Aberdeen está com 3 partidas também depois de 5 rodadas disputadas. Vamos aos jogos da quinta rodada. Aí teve rodada completa, todo mundo jogou. O Motherwell perdeu em casa para o Hamilton Academical por 1-0. O Rangers fez 2-0 no Kilmarnock. O St Mirren ficou no empate com o Ross County em 1-1. O Dundee United perdeu em casa para o Celtic por 1-0. O Aberdeen fez 2-1 no Livingston e o St Johnstone perdeu em casa para o Hibernian por 1-0. Como eu disse, Celtic e Aberdeen já prejudicados
na tabela por conta da pandemia de coronavírus, não puderam cumprir todos os jogos. Celtic, que avançou na primeira fase preliminar da Champions, na última terça-feira fez 6-0 no KR da Islândia, está na segunda fase preliminar da competição. Celtic busca o inédito decacampeonato escocês, tem o Rangers, do técnico Steven Gerrard, como principal adversário. Classificação do campeonato escocês, então, com essa diferença de jogos que eu citei entre as equipes. O Rangers, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 13 pontos. Mesma pontuação e campanha do Hibernian, leva vantagem no saldo de gols, 4 vitórias, 1 empate também para o Hibernian, 13 pontos. O Ross County, também com 5 jogos, tem 8 pontos. E aí vem o Celtic com 3 partidas apenas, 2 vitórias, 1 empate, 7 pontos conquistados. Na sequência o Dundee United com 2 jogos a mais que o Celtic, que já está atrás da equipe de Glasgow. Celtic, que é o principal candidato ao título mais uma vez, time comandado pelo Neil Lennon, que tem o Edouard, centroavante francês, falamos bastante sobre ele já aqui no Assiste aí Hoffman, é muito bom jogador. Bósnia agora, onde o Sarajevo, atual bicampeão nacional, principal candidato ao título, vai disputar mais uma vez com o Jeleničar. A disputa do campeonato bósnio fica entre as duas equipes quase sempre. Sarajevo, bicampeão bósnio, que não começou tão bem assim, 4 rodadas, 4 jogos para o Sarajevo, 2 vitórias e 2 empates. O Jeleničar começou com 100% de aproveitamento nas 4 primeiras rodadas, na quinta foi batido pelo Miladost Doboj Kakani, primeira vitória do Miladost nessa temporada da primeira divisão bósnia. Vamos a todos os resultados dessa última rodada. Jeleničar então 0 na sexta-feira, Miladost Doboj Kakani 1, o Širok Brijeg 3, Borac Banja Luka 0, Zrinski 1, Slobora Tuzla 0, Krupana Vrbasu 1, Radnik Bijeljina também 1, Tuzla City 3, Olympic de Sarajevo 2, o Sarajevo ficou no empate com o Veles em casa 1-1. Jeleničar lidera com 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, o Širok Brijeg é o segundo, com 11 pontos. O Sarajevo aparece na quinta colocação com uma partida a menos que todos os seus adversários acima. O Sarajevo está com 8 pontos. Mais uma vez teremos uma briga bem legal na temporada do Campeonato Bósnio entre o Jeleničar e o Sarajevo. Hora da Ucrânia agora, vizinha da Rússia. Seleção russa, camisa que eu visto nessa edição do Giro Alternativo. Muita confusão já por lá. Vamos passar primeiro os resultados. O Olympique Donetsk em casa perdeu para o Dinamo Kiev por 4-1. O Shakhtar, atual tetracampeão, esses 2 jogos na sexta, fez 3-1 no Kolos Kovalivka. 2 gols do Alan Patrick, foi o destaque do jogo. O Desna bateu Zorya por 3-1, Zarya na pronúncia mais correta. O Alexandria fez 4-1 no Mariupol. O Inhulets ficou no empate com o Dnipro em 1-1. E o Vorska Poltava fez 5-2 no Huk Vinnytsia, equipe que estreia também nessa temporada na primeira divisão ucraniana. Uma partida foi adiada, Lviv e Minai. Minai que foi o campeão da segunda divisão ucraniana na temporada passada por conta de casos de Covid no Lviv. Partida já adiada dessa primeira rodada. O campeonato ucraniano começou no final de semana. Bom, vamos lá. Como eu disse, casos de Covid no Lviv. Então já tivemos um jogo adiado na rodada. O Shakhtar, atual tetracampeão, passou tranquilo essa rodada, 2 gols do Alan Patrick, venceu o seu jogo. A partida do Dinamo teve muita confusão porque o Olympique Donetsk, assim como o Shakhtar, tem mandado suas partidas na capital ucraniana, em Kiev, por conta do conflito no leste da Ucrânia, por conta da guerra no leste da Ucrânia. As equipes ainda não puderam voltar para a região de Donbass, não voltaram para Donetsk. Seguem mandando seus jogos em Kiev. Então, o Olympique Donetsk joga no Valery Lobanovsky, histórico estádio do Dinamo Kiev, e foi lá que recebeu o Dinamo. Goleada do Dinamo por 4-1 na estreia oficial de Mircea Lucescu, maior técnico na história do Shakhtar, treinador romeno, assumiu o Dinamo Kiev para essa temporada. Vocês devem se lembrar, muita confusão antes do campeonato começar. Antes mesmo de assumir, o Mircea Lucescu mandou algumas mensagens para o clube falando que talvez não haveria condição por causa dos ultras do Dinamo. Essas mensagens vazaram. Depois ele falou, não tem nada disso, vou assumir mesmo. 4 dias depois do anúncio, assumiu o Dinamo Kiev, começou o trabalho e estreou como técnico oficial do clube. Só que o que aconteceu?
A torcida, os ultras, um grupo de ultras do Dynamo Kiev conseguiu invadir o estádio. Arquibancadas fechadas, sem torcida. Esse grupo de ultras do Dynamo Kiev, um grupo grande até, invadiu as arquibancadas para protestar contra o Mircea Lucescu, contra a contratação do técnico romeno que já iniciou seus trabalhos. Então teremos certamente muitos problemas ainda nessa temporada do campeonato ucraniano. Nesta terça-feira tem a Supercopa da Ucrânia entre Shakhtar e Dynamo, primeiro confronto do Mircea Lucescu já contra o Shakhtar Donetsk, que será um momento histórico, porque o Mircea Lucescu é, sem dúvida alguma, o técnico mais importante na história do Shakhtar. E é isso, pessoal, esse foi mais um giro alternativo, cenário diferente, improvisado. O computador pelo menos deu um toque gráfico ao vídeo. Valeu, obrigado, gente, até o próximo vídeo, deixem suas críticas, seus comentários aqui embaixo.